a tua Bíblia em Romanos capítulo 7, por favor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Irmãos, eu gosto muito desse texto, só que ele dá uns 30 nó na cabeça da gente, mas vamos tentar desmanchar pelo menos uns 15. Desmanchando uns 15 aí já está de bom tamanho, depois vamos desmanchando os outros aí. Tem hora que hoje eu li não sei quantas vezes, há um tempo atrás Deus me deu essa mensagem, só que hoje eu comecei a orar e me vinha. Sabe o dia que você amanhece assim, que sua cabeça, assim, parece que hoje não veio nada para... Eu levantei de manhã pensando e comecei a orar, me veio, isso estava lá no fundo do baú. E me veio essa palavra, eu comecei a mexer, mas toda vez que eu leio, Paulo tenta explicar algumas coisas aqui sobre a vida, sobre a morte, sobre a lei, sobre o mandamento, mas vamos tentar aí desmanchar uns nós nesse texto aí. Diz assim, Romanos 7, do 7 ao 13. Fala sobre a lei e o pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não diz... Está pegando fogo aqui ainda. Sei que o William estava ali em cima, eu me preocupei com ele. É porque ele não pode se machucar. Som. Parece que desligou alguma coisa. Ei. Acho que desligou a potência. Né? Então vamos lá. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que para mim fora vida, verifiquei que este mesmo se me tornou por morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar como o pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Só para a gente resumir, para a gente entender, irmãos, assim, resumindo o texto aqui, por que que o pecado descobriu que era pecado? Ou por que nós descobrimos que o pecado era pecado? Por quê? Por causa da lei. Se não existisse a lei e tivesse só o pecado continuaria sendo pecado. Mas uma vez que o mandamento se manifestou, o mandamento se manifestou para fazer o quê? Para separar o que é santo do que é impuro, ou do que é justo e do que é injusto. Só para a gente ter o entendimento aqui na palavra. Nós vamos orar e nós vamos caminhar um pouco dentro desse texto aí.
Então, curve a tua cabeça agora. Eu gostaria que você permanecesse no teu lugar, não saia. É um texto muito importante que a gente precisa entender a profundidade, né, desse texto. Então, coloca o teu coração diante do Senhor agora. Pai, nós viemos aqui nesta noite para ouvir a tua voz. E nesta noite, Senhor, nós já tivemos a oportunidade de te adorar, de te servir, de te honrar. E continuamos te honrando, continuamos te adorando. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nesta noite, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ter entendimento, ó Deus, do que o mandamento exige de nós. Fala conosco, meu Pai, nesta noite. Nós calamos a voz de Satanás e seus demônios. Nós proibimos que Satanás roube esta palavra, que ela chegue aos ouvidos, desça aos corações e cause um impacto tremendo na vida de cada um. Eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar. Queridos, eu quero falar nesta noite, lembrando que eu compartilhei alguns anos atrás essa palavra, e hoje Deus trouxe ao meu coração algumas mudanças aqui dentro, e eu quero estar compartilhando, mas aqui eu quero falar do homem, de Deus, o homem, a sua natureza. Existe um Deus que Ele é autoexistente, todo-poderoso, incomensurável, infinito, incomparável, e é um Deus imutável. Mas existe um homem que Ele é finito, limitado, muda de pensamento, muda de ideia. Meu pai dizia assim, meu pai morreu com quase 100 anos, e ele dizia assim: nós somos bons até o dia que queremos e somos ruins até o dia que queremos. Isso era a linguagem dele, né? Uma linguagem, vamos dizer, empírica, um conhecimento antigo. E meu pai sempre dizia isso para nós: o homem é ruim até o dia que quer. E ele dizia assim: o coração do homem é terra que ninguém vai. Quem já ouviu essa frase? Pouca gente ouviu, só o Giovanni, que é mais antigo, e os mais velhos. Então, meu pai sempre dizia isso, que o coração do homem é terra que ninguém vai. E dentro desse pensamento, eu quero estar trabalhando um pouco dentro desse texto, pensando nessa questão do bem e do mal, né? O que é a natureza? A natureza, ela é a essência, a propriedade de um ser ou de uma coisa, caráter, temperamento. O ser humano pode ser controlado por um ser que é o Todo-Poderoso, ou pode ser controlado também pelos seus desejos carnais. Uma vez que o ser humano é controlado pelos seus desejos carnais, existe alguém terrível que estará por trás disso. Nós sabemos disso, que esse ser, ele se chama Satanás. Quando nós agimos carnalmente, né, nós temos essa ação contrária. Atrás de um bom homem, nós sabemos que existe uma direção de um grande Deus. E atrás de uma pessoa má, existe Satanás e os seus demônios que estão dirigindo a vida daquela pessoa. Então, existe Deus, que é um ser perfeito, existe o homem, que é um ser falível, e existe a natureza do homem. Essa natureza do homem, ela pode ser classificada de que maneira? Boa e má. Tem muitos que tinham uma natureza má e foi lutando e se transformou, mudou e luta até hoje. Nós precisamos lutar todos os dias. Lá em Gálatas 6:18, a Bíblia diz assim, que aquele que semeia na carne colherá o quê? Corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito ceifará vida
eterna. Então, aquele que semeava na carne, que hoje não semeia mais na carne, semeia no espírito, ele mudou a natureza dele. É o que o meu pai dizia: ele foi ruim até o dia que quis, o dia que não quis mais mudou. Né? Claro, evidentemente, trazendo para o nosso contexto, quem causa essa mudança na vida do homem? A Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos entender esta realidade em Cristo Jesus. Queridos, agora, a Bíblia diz que o inimigo, ele veio fazer 3 coisas. O que ele veio fazer? Agora, por que o ser humano sabe que o diabo veio roubar, matar e destruir e faz o que ele quer? Isso aqui é engraçado, né? Será que tem bicho pior do que a gente? Ele sabe que o diabo veio roubar, matar e destruir. Agora, eu quero dar uma resposta para você exatamente dentro da Bíblia. Por que aceitamos esse jugo, se sabemos que ele veio fazer isso? Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 7. Aí, aonde que nós lemos, passa só uma folha para frente e você vai encontrar aí. Romanos, ou talvez na mesma parte ali você vai encontrar. Romanos 7, 18 a 20. Eu faço questão que você olha para você ver essa resposta. Eu perguntei assim: se o homem sabe que o diabo veio roubar, matar e destruir, por que ele continua fazendo o que o inimigo quer? Veja essa resposta na Bíblia. Romanos 7, de 18 a 20. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, mas porém efetuá-lo, não. Veja bem, irmão, que coisa pesada. Querer fazer o bem está em mim, mas querer efetuar, não. Então, eu pergunto para você: existe uma diferença de querer e efetuar? Sim ou não? E essa diferença é pequena? Não. Querer fazer o bem, irmãos, é por isso que o homem sabe que o diabo veio roubar, matar e destruir, e ele continua servindo o inimigo. Por quê? Ele quer fazer o bem, mas o efetuar não está nele. E aí o verso 19 diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Agora o 20: mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, irmãos, se nós olharmos, vai chegar um momento que, se a gente não tiver cuidado, a gente vai estar dentro da igreja, a gente vai estar lendo a Bíblia, ou a gente vai estar dizendo que é um crente, mas o pecado tomou conta da situação. Eu já não faço o bem que quero, não é porque não quero, mas é porque o pecado já tomou conta. Ontem uma pessoa me perguntou assim: pastor, por que muitas vezes a gente não tem vontade, de servir a Deus? Irmãos, seja honesto aqui. Quem aqui já teve vontade de ficar em casa, teve vontade de não ir mais para a igreja? Seja honesto. Todo mundo. Todo mundo. Agora, irmãos, fala para mim aqui, nós precisamos vencer essa vontade todo dia, sim ou não?
Vai dizer para mim que você passa uma dificuldade, uma tribulação, você chega em casa, está todo alegrinho para vir para a igreja, para adorar a Deus, para servir a Deus? Nem sempre. Muitas vezes você está numa luta, você quer ir orar, você quer ir buscar, mas a maioria das vezes a carne não quer isso. Até porque, irmãos, existe uma ideia hoje no ser humano que para muitas pessoas parece que Deus se tornou empregado dele. Se Deus não fizer o que Ele quer que Deus faça, ele não vai mais na igreja, ele não ora mais, ele não lê Bíblia mais, ele não quer servir Deus mais. E Deus, queridos, Ele não deve nada para ninguém. Deus, Ele já fez o máximo que Ele podia fazer. Ele enviou Jesus para morrer na cruz. Então, o cuidado de Deus hoje ainda continua para conosco, porque Deus nos ama, porque a misericórdia dEle dura para sempre. Então, queridos, se nós não vencermos essa situação aqui, que está aqui em Romanos, o bem que quero fazer, esse eu não faço. Então, pois querer fazer o bem está em mim, mas o efetuar, não. Quantas vezes você planejou de fazer uma campanha de oração? Quantas vezes você planejou de ajudar alguém? Quantas vezes você planejou para pregar o evangelho? Quantas vezes você planejou tantas coisas boas e você não fez? É verdade? Sim ou não? É assim. Porque, queridos, o efetuar o que é correto não é fácil. Nós temos que ter uma decisão definitiva em nossos corações. Nós precisamos entender o que é ser um discípulo. Um discípulo é aquele que está pronto a deixar tudo para seguir o seu mestre. Nós encontramos na palavra quando Jesus chamou algumas pessoas para segui-lo. No caso de Pedro, no caso de Mateus, no caso de tantos outros ali que tiveram que abandonar as suas redes, os seus trabalhos, os seus afazeres e entender: a partir de agora você não vai ser mais um pescador de peixes, mas você vai pescar homens. Até agora você pescava peixe vivo para matar, agora você vai pescar peixe morto para viver. Pedro fez isso, queridos. Ele pescava peixe vivo para matar, e Jesus fez uma proposta para ele para pescar peixe morto para viver. Ou todo mundo aqui era peixe vivo? Quem aqui era peixe vivo? Levanta a mão. Só essa daí era. E é. Então, queridos, nós precisamos entender a realidade que nós vivemos. Isso aqui, essas palavras aqui é de alguém que tinha entendimento, o bem que quero fazer, isso não faço, o efetuar, o fazer o bem. Irmãos, vai dizer para mim que não é uma guerra todo dia você servir a Deus, não é uma guerra todo dia você orar. Quem aqui já começou a orar e dormiu? Irmãos, se você não tem sono, eu vou te dar um conselho hoje. Começa a ler a Bíblia que você vai ver o sono chegar. Se você não tem sono, começa a orar a partir de hoje que você vai ver o sono vir. Irmãos, servir a Deus é uma guerra todo dia. Todo dia nós temos que vencer, nós temos que lutar, nós temos que encarar essa realidade. Queridos, agora, o que Deus veio fazer? O que Jesus veio fazer? Se o diabo veio roubar, matar e destruir, o que Jesus veio fazer? Veio trazer vida e vida em abundância. Agora, a pergunta é, por que a gente não corre atrás disso? Irmãos, nós precisamos entender que essa vida em abundância está em Cristo.
e que nós dependemos para ter essa vida abundante. Nós precisamos fazer uma entrega todo dia, é todo dia uma guerra. Você tem que vencer a mentira, o engano, a prostituição, o adultério, tudo. Você tem que vencer todos os dias. Nós temos que vencer todos os dias, queridos. Todos os dias nós temos que vencer isso. Os desejos carnais, irmãos, eles não morrem de uma vez só, eles estão sempre manifestos, sim ou não? Ou tem alguém aqui que já santificou, que não pensa mais nada ruim? Toma o microfone aqui, por favor, e começa a pregar para mim. É uma guerra, irmãos, é uma guerra todos os dias. Mas nós temos uma esperança, que Jesus veio trazer vida, e vida com abundância. Jesus nos deu promessa: eu estou convosco todos os dias, eu não te deixo, eu estou contigo. Você vai vencer, você vai conquistar. Queridos, lá em João capítulo 3, verso 18, diz assim: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É complicada essa palavra. Quem não crê já está condenado. Aí o verso seguinte diz assim: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aí diz no verso seguinte, no verso 20, diz: todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e ele não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas aquele que pratica o bem, ele vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Irmãos, quando as nossas obras são feitas em Deus, irmãos, nós não precisamos esconder. Nós fomos chamados para ser luz, para resplandecer, para deixar a glória de Deus envolver as nossas vidas e envolver aqueles que estão ao nosso redor. Aí, começando aí no verso 7, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Irmãos, o homem adquiriu a natureza pecaminosa a partir do momento que ele deu ouvido a Satanás, quando Satanás disse: se você comer do fruto se tornará como Deus. Mas logo que o homem desobedeceu, a lei se manifestou, então o homem entendeu que havia pecado. Então é por isso que a Bíblia aqui está dizendo que, aqui está falando da serpente que usou do mandamento para poder confundir a cabeça do ser humano, dizendo: se você comer, você vai ser como Deus, você vai entender como Deus. Irmãos, essa história da gente querer ser alguma coisa ou ser mais do que tudo, isso é desde lá do começo, do primeiro homem. Você vai ser igual a Deus, pronto, startou. O cara diz: quem é que não quer ser igual a Deus? Ele deve estar escondendo alguma coisa de mim. Então, se o trabalho é comer do fruto, vou comer e vou ser igual a Deus, e acabou, e ele não vai me dar mais ordem. Mas aí, a partir dessa atitude, o que aconteceu? O mandamento se manifestou, porque naquele meio ali estava uma ordem: está aqui o fruto, mas o dia que você comer, você morrerá. Queridos, e essa morte, ele estava falando de uma morte espiritual. Mesmo entendendo que havia pecado, não afastou definitivamente do pecado. Ao contrário, o inimigo investiu pesado na vida do homem para que ele fosse envolvido completamente pelo pecado e assim viesse afastar completamente de Deus. A tendência, queridos, é que
quando praticamos algo errado, entendendo que ali nós pecamos contra Deus. Ainda ontem eu estava conversando com o pessoal lá em Marmeleiro e falando sobre isso. Irmãos, quando nós pecamos e nós temos o temor de Deus em nossos corações, irmãos, que situação desagradável. Eu acho que todos nós já tivemos uma experiência assim de errar, de pecar contra Deus, e a gente sentir até vergonha. Quantas pessoas já me procurou falar assim: pastor, eu não tenho mais nem coragem de orar, eu não tenho mais nem coragem de falar com Deus, porque o pecado ele cria aquele bloqueio. A finalidade do pecado é bloquear, e depois do pecado vem a acusação. Irmão, você pode ver, às vezes você comete um erro, você pede perdão, mas o diabo ele fica ali acusando. Claro que nós precisamos entender algumas situações, que tem alguns erros que nós cometemos, que nós temos que saber também como consertar o negócio. Quando nós cometemos um erro de nós para com Deus, é uma coisa, porque o que está acontecendo? Muitas pessoas estão pecando contra outro, ferindo o outro, e vai pedir perdão para Deus. Agora, irmãos, se eu peco contra o meu irmão e eu vou pedir perdão para Deus, Deus vai me perdoar, sim ou não? E agora ficou todo mundo mudo. Quem acha que se eu ferir o meu irmão e pedir perdão para Deus, Deus me perdoa? Levanta a mão. Ninguém acha. Então, qual é o processo que eu tenho que fazer? A Bíblia diz assim: se você vai deixar a tua oferta e você tem alguma coisa contra o seu irmão, volta lá e pede perdão para Deus e dá a oferta. É assim? É assim que está escrito? Como que está escrito? Vai pedir perdão para o irmão. Então, se você feriu o teu irmão, você tem que voltar e consertar com ele, para depois consertar com Deus. Quantas pessoas pediram perdão para Deus e continuam encrencados com as pessoas? Será que tem poucos que fazem isso? Não são poucos não, irmãos. Eu já pedi perdão para Deus, ele que se dane. Não é assim que funciona. Se você ferir o seu irmão, o teu irmão é a imagem e semelhança de Deus. É tanto que quando houve um tipo de reclamação que tinha muito mandamento, Deus falou assim: eu vou facilitar a vida de vocês. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pronto. Deus não excluiu, Deus não falou assim: não matarás, não furtarás, não. Porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai enganar, você não vai fazer coisa errada. Mas aí, para completar, Deus falou: ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Está lá em Romanos capítulo 17. A Bíblia diz: se você abençoa somente quem te abençoa, o que você vai ter de recompensa? Se você convida para comer na tua casa somente quem te convida, que recompensa você vai ter? Nenhuma. Então, irmãos, nós precisamos entender isso, que o mandamento de Deus, ele está acima de todas essas situações. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância, mas nós precisamos andar naquilo que Ele nos ordenou que nós andássemos. Irmãos, parece, sabe, hoje eu estava lendo, eu li uns 8, 10 capítulos de Isaías e depois fui ler Efésios. Parece que eu estava lendo Isaías do mesmo jeito, porque do mesmo jeito que Deus estava condenando o pecado lá em Isaías, estava condenando lá em Efésios também. Se você ler a Bíblia atentamente, Deus vai falar de mandamento, de pecado do povo que andou errado e vai por aí. A história é ali. Você lê Isaías, aí você lê Jeremias, Lamentações.
porque a coisa pegou tanto com Jeremias, né? Foi o único homem da Bíblia que escreveu um livro que chama Lamentações, porque o negócio passou do rumo, passou do extremo. Irmãos, é toda essa história, e parece que a gente nunca quer mudar. A gente pensa que não, a gente está ali titubeando. Pensa que não, a fé está meia boca. Pensa que não está orando mais. Pensa que não está lendo mais Bíblia. Eu sei que isso só acontece comigo, com vocês não acontece. Irmãos, é uma guerra todos os dias. Nós precisamos. Eu tenho conversado, às vezes eu falo com as pessoas. Essa semana mesmo eu estava fazendo um discipulado e conversando com as pessoas sobre isso. Irmão, você tira num domingo, sabe, que você quer estar na casa de um parente, você quer estar almoçando com alguém, você quer estar junto, mas, meu Deus do céu, amanhece um domingo, parece que eu particularmente, eu estou falando da minha vida, parece que no domingo de manhã já amanhece me consumindo tudo. Eu tenho que ir. Irmãos, hoje eu passei aqui dentro desse lugar 7 horas, eu fiquei ali dentro, e parece que assim, enquanto não tiver o pingo no i, tudo ali, parece que eu não estou satisfeito. Sabe, irmãos, nós temos que viver queimando em Deus. Será que se a gente fosse selecionar no nosso meio aqui hoje, quem dobrou o joelho 1 hora e disse: Deus, hoje eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz, abençoa aquele culto hoje à noite, que você fez isso, que você leu a Bíblia mais 1 hora, que você buscou mais de Deus. Sabe, irmãos, precisa existir isso dentro dos nossos corações. Às vezes nós sentamos numa roda, nós conversamos 2, 3, 4 horas. Você está errado de fazer isso? Claro que você não está. Você tem liberdade de sentar, conversar com sua família, mas também nós temos que ter ali, dizer: não, eu tenho que ter o meu tempo com Deus. Eu preciso ter uma vida com Deus. E é aqui, irmãos, que Deus está falando sobre Deus, o homem e a natureza dele. Qual é a sua natureza diante de Deus? Mas vamos caminhar mais um pouco. Sem lei eu vivia, ou seja, sem conhecimento, cego, nas trevas. Mas quando eu conheci a verdade, o pecado veio à tona e eu descobri que estava morto, pois quem vive no pecado não tem perspectiva de vida eterna. Ou tem? Quem vive no pecado tem perspectiva de vida eterna, irmãos? Quem é que sabe o que diz em Romanos 6:23? Porque não, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, eu fico impressionado com Deus, porque tudo que Deus coloca que tem ali um mandamento, que tem um pecado, Ele mostra também que tem bênção para a vida da pessoa. Ele está dizendo que o salário do pecado é a morte, mas lá na frente Ele fala: ei, eu tenho o dom da vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, para quê e por que nós estamos batalhando aqui? Aonde que nós queremos chegar? Irmãos, será que dia ou quando é que nós vamos ter consciência que tudo isso aqui vai passar? Que ninguém aqui é infinito. Então, irmãos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito
de Deus é a vida eterna. Em outras palavras, quanto você pagou pela vida eterna? Nada. Jesus pagou o preço por nós. Irmãos, o que nós estamos fazendo por isso? Você tem pregado o Evangelho? Você tem sido luz onde você trabalha, onde você estuda, onde você anda? Você tem sido luz? Como tem refletido a sua vida, irmãos? Como tem sido a minha vida por onde eu passo? Nós precisamos entender essa realidade. Aqui no verso 10 ele diz assim: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. Irmãos, quando a pessoa está vivendo uma vida no pecado, que ele descobre o mandamento, ele descobre o quê? Ele descobre que ele está morto. Irmãos, a gente vê, o Vandrei está casado, ele e a Jussa casaram, são casados agora. Cadê o Luiz? Não veio hoje? O Luiz está lá embaixo? Ô Luiz, vem ser testemunha. Luiz, que ele agora é homenzinho. Casou sexta-feira o Piá, agora é homem casado. Mas assim, né, eles estão aqui, e a gente pensa assim, né, sexta-feira nós fomos na casa deles, né? É um mundo totalmente diferente dentro de uma casa, é verdade? Totalmente diferente. Ele convidou ali uns amigos, família, né? A gente respeita, a gente ama. Eu tive uma oportunidade de trazer uma palavra. O pessoal abriu o fundo do carro lá, um sonzinho né? Os caras lá estavam fazendo umas levantação de peso lá, né? Deixava um, pegava outro, deixava um, pegava outro, né? A gente entende, eles estão vindo para Jesus agora, tivemos a oportunidade ali, peguei a palavra, aí já falei, irmãos, aqui é assim, sabe? Às vezes a gente se envolve muito com umas coisas da vida, a igreja fica um pouco de lado, a Bíblia fica um pouco de lado, oração fica um pouco de lado, e aí a gente já dá uma cortadazinha perabelada, né? Aí depois veio o irmão dela, teu irmão falou comigo, falou assim, pastor, obrigado pelas sábias palavras. E aquele outro casal que estava lá também, acho que mora lá na Vila Nova, para aquele lado, eles ficaram assim bem interessados, né? Dei um cartão para eles, convidei para vir na igreja, depois vocês lembram, dá uma ligada, convida, ele falou que viria na igreja, né? Mas assim, o mundo deles, teve uma mulher lá que levantou e falou assim, eu quero continuar sendo os teus amigos, eu sei que vocês já mudaram muito, e para melhor, ela fez questão de falar, e para melhor, mas eu quero continuar. Aquela mulher vai se converter, porque ela diz que está lendo a Bíblia desesperadamente, mas ela diz, ela já tirou o crucifixo lá do pescoço e coisa assim. Eu falei, você está entrando por um caminho, minha filha, que você vai se você pega. Ela disse, eu estou lendo muita Bíblia. Eu falei, começou a ler demais, vai cair no laço do anjo aí, né? Não, eu tenho minha religião aqui, né? E fala a religião dela, né? Mas está na Bíblia. Mas logo vai descobrir a verdade, porque a religião dela não está conduzindo de maneira, né? E acaba. Então, irmãos, é isso. Você vai num ambiente ali, tinha pelo menos, sei lá, 15, 20 pessoas. Tivemos a oportunidade de transmitir. Mas eles que estão vindo agora, a gente já vê uma diferença quilométrica lá das coisas, né? Não tem. Eu estava conversando com o Luiz, estava ali também junto ali, né? A gente vê já um mundo diferente, né? Por quê? Onde a palavra de Deus entra, onde o Espírito Santo começa a trabalhar, irmãos, existe uma diferença. O prazer que existe em nós não está numa cerveja, não está numa bebida, não está em Deus. A nossa alegria está em Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a salvação, queridos, não tem um preço que você precisa pagar. O preço já foi pago. Você só precisa ter a alegria da salvação. Você precisa
investir na tua salvação, porque a nossa salvação, queridos, ela não é estática, ela é crescente. Nós devemos crescer até que chegamos à estatura de um varão perfeito, à estatura de Cristo. Nós estamos buscando cada dia essa realidade. Então, e o mandamento que me fora para a vida se tornou para mim morte? Por quê? O mandamento que era para a vida se tornou morte. Por quê? Eu descobri que eu estava no pecado. E quando eu estou no pecado, que eu descubro o mandamento, eu descubro que eu estou morto. Quantos aqui, talvez um dia abriu os olhos e falou: Deus, eu tô na igreja, eu conheço a Bíblia, mas eu estou morto. Já aconteceu contigo? Talvez aconteceu com muitas pessoas. Hoje a nossa realidade, ontem eu estava ouvindo uma live do pastor Luciano Subirá, e ele estava falando que hoje certamente tem mais desviado do que pessoas dentro da igreja. Ele disse que os apelos que eles estão fazendo lá na igreja, às vezes está voltando mais pessoas desviadas do que se convertendo pessoas. Porque essas pessoas estão abrindo os olhos e vendo o mandamento, e quando vê o mandamento, ela descobre que está morta. Irmãos, não basta a gente estar ocupando um banco de igreja, nós precisamos ter compromisso com Deus. Não basta a gente dizer que é crente, nós temos que resplandecer a luz que está em nós. Por quê? Não tem como nós escondermos essa luz que está em nós. Porque se vivemos fazendo a vontade da carne, ou seja, do pecado, achando que estamos vivendo corretamente, não conhecemos a palavra de Deus, vivemos pelo que os outros nos dizem. Mas a Bíblia, querido, ela não nos ensina uma tradição. A Bíblia nos ensina princípios. A Bíblia nos ensina princípios. Essa semana nós fomos numa reunião ali com os candidatos a prefeito, e eles queriam conversar com o pessoal do conselho de pastores, e nós fomos ali, e eu peguei a palavra e comecei a falar, e a mulher que acho que vai ser vice-prefeito falou assim: você sabe que eu não preciso falar mais, eu já vim aqui, só fui para aprender. Ela falou: pastor, se você estivesse lá na faculdade que eu trabalho, eu ia te dar um presente aí, uma honra ao mérito, pela palavra que você deu. Porque eu entendi que na vida o homem precisa viver em integridade. Então, essas oportunidades, irmãos, e eu vejo que muitas vezes eu estou nessas reuniões, eu sinto que alguns dos pastores, eles ficam um pouco constrangidos quando eu estou falando. Mas eu vou fazer o quê? Eu nasci para fazer isso. Agora está lá um candidato a prefeito, um vice lá, eu vou perder a oportunidade? A velório não me chamaram mais. Estou sentido. Um dia falaram que ia me matar num velório, quase eu fui junto com o defunto. Meu Deus do céu, que estrago fez nesses velórios. Mas eles vão voltar a me chamar de novo. Meu Deus do céu. O velório da Sadia ali com 2.000 pessoas ali, aquele dia lá eu escapei, né, Chico? Chico era meu segurança. Chico era meu segurança. Aquele dia a ripa pegou feio, né? Meu Deus do céu. Mas é assim, irmãos, existe dentro de nós esse ímpeto, esse desejo de manifestar a luz de Cristo, irmãos, que eu particularmente, dentro de mim, ninguém pode segurar. É bom não dar oportunidade, porque se dá, o negócio vai andar. Então, é isso. Eu vejo realmente, irmãos, às vezes nós vamos nas reuniões ali, eu sei que alguns pastores, às vezes,
Um dia mesmo nós fomos com o prefeito, nós fizemos uma reunião lá no gabinete do prefeito, aquele dia o negócio pegou estreito também. Aí quando saiu de lá, teve um pastor que falou, mas homem do céu. Eu falei, mas cara, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer isso. Eu vou fazer o quê? O que eu vou falar para o cara? Que eu amo dinheiro, que eu amo coisa? Eu vou falar para o cara que eu amo Jesus. Ele falou, mas foi demais, hoje foi demais. Eu falei, mas vou fazer o quê? Vou continuar fazendo a mesma coisa. O prefeito me vê de longe, o secretário dele já fala assim, eu estou lendo provérbio. Lembra que um dia lá em cima do palco, quem estava lá no dia? Estava lá, teve um negócio ali na praça ali, e o prefeito lá em cima, onde que está o pastor Judas? Eu estou lendo provérbio, viu? Ele nem sabia se eu estava lá ou não. Então, os caras estão aprendendo a administrar lendo provérbio, né? Eu já peguei agora também os outros candidatos, agora o candidato e o vice, já falei, ó, cara, se vocês não sabem administrar uma cidade, começa a ler provérbio. E eu vou ter que pegar um cara ali também, que é candidato também ali, já vou mandar ele ler provérbio também. Já leu o provérbio, irmão? Começa amanhã. Começa amanhã. Então, é assim, irmãos, nós precisamos, irmãos, sabe, esse mês eu já li provérbio 2 vezes. Eu estava conversando com o irmão essa semana aqui, que ele estava fazendo a libertação, ele falou, pastor, se eu tivesse lido provérbio alguns anos atrás da minha vida, eu não teria feito as coisas erradas que eu fiz. E uma pessoa que já passou na igreja há muitos anos atrás. Então, irmãos, desde que o nosso prefeito aqui, ele foi candidato, eu fui no gabinete deles quando ele era candidato. Eu fui lá, sentei com ele, com o secretário dele. Aí o secretário dele um dia errou, falou assim, pastor, eu estou lendo Salomão. Eu falei, não é Salomão não, é provérbio. Mas ele está no caminho, né? Já aprendeu o nome do homem. Então, queridos, é isso, nós temos que resplandecer. Eu não sei fazer outra coisa. Eu só sei falar, eu sei fazer muita coisa. Eu faço de tudo também. Construí, botei esse porcelanato aqui, ó, botei sem nunca ter colocado, fiz. Mas assim, o que eu sei fazer mesmo é falar de Jesus. E aonde eu estiver eu vou fazer isso. E é o meu desejo, é o desejo do meu coração que vocês façam isso também. Então vamos correr mais um pouco aqui. Se você comer, saberás de tudo. Essa foi a artimanha que o inimigo usou para usar o mandamento para desviar o homem do propósito. Irmãos, se alguém te falar que você fizer algo, você vai ser igual a Deus, você não vai pensar bem para fazer? Quem que não quer fazer uma coisa e se tornar igual a Deus? É aí que a gente tem que ter cuidado com as propostas. Qual foi a oportunidade que o mandamento deu ao pecado? A oportunidade de descobrir que o pecado era pecado. Mas essa descoberta do pecado parecia ser vantajosa. E ele tentou, através do engano, e conseguiu passar para o homem esta proposta supostamente vantajosa. Mas logo após o homem cometer esta grande falha, achando que era uma grande vantagem, aparece Deus para perguntar, por que você está escondido? Porque, irmãos, essa proposta que foi feita, supostamente, ela parecia ser vantajosa. Se alguém diz para você que se você fizer algo, vai ser igual a Deus, isso é vantajoso? Sim ou não? Claro que é vantajoso. Se alguém disser que você lê um livro, por exemplo, você vai ser o escritor mais sábio, isso parece ser vantajoso? Parece, mas a gente precisa ter o entendimento. Então, a proposta que o inimigo fez, supostamente ela seria vantajosa, mas ali estava vindo a oportunidade do homem escolher o certo ou o errado. E uma vez que ele fez o errado, aí complicou a situação dele. Aí o mandamento mostrou, e aí aparece Deus e pergunta, por que está escondido? Quem te mostrou que estava nu? Irmãos,
todos os dias, Deus aparecia para visitá-los. Deus ia visitar Eva e Adão. Diz que Deus não deixou nem Eva e Adão ter lua de mel. Diz que o dia que fez já começou a visitar. Eles tiveram que fazer meio corrido lá de dia, enquanto que à tardezinha Deus chegava. Não deu nem 3 dias de descanso. Lucas teve 3 dias ou 4. Então Lucas foi mais privilegiado do que Adão e Eva. Deus ia visitar todo dia. Mas uma coisa me impressiona, irmãos. E eu já falei aqui, eu quero que vocês prestem atenção mais uma vez. Quando Deus chegou no jardim do Éden para visitá-los, que não encontrou, Deus não perguntou assim: Adão, o que você fez? Como que Deus perguntou? Adão, onde você está? Porque onde você está determina quem você é. E eu te pergunto agora, onde você está nesse exato momento? Como está a sua vida com Deus? Deus não perguntou para Adão o que você fez. Por quê? O que você fez no momento não determina o resto da sua vida. Mas ele perguntou a Adão onde você está. E Adão, queridos, ele usou aquilo que era para ser bênção na vida dele, os frutos e ali as árvores, ele usou para esconder. E muitas vezes, irmãos, Deus nos dá coisas para nos abençoar, em vez de gente usar aquelas coisas para abençoar a nossa vida e a vida de pessoas, nós usamos para esconder atrás delas. Quantas pessoas que não vêm na igreja porque falam assim: eu tenho uma criança pequena, mas orou 1 ano, 2 anos, 3 anos para Deus dar um filho. O dia que Deus dá um filho, ele não vai mais na igreja porque a criança atrapalha ele. Então, irmãos, tem coisas que você pede que Deus não dá, porque se Ele der, vai acabar você nem ir na igreja mais. É como um irmão que ora e diz: tem fé em Deus que eu tenho um carro que eu não vou dar carona mais para aquele infeliz, ele vai a pé. Como diz minha sogra, crê em Deus Pai. Então, irmãos, nós precisamos saber quem nós somos em Deus, onde nós estamos. Não importa o lugar onde você estiver, lá você é luz, você não pode esconder essa luz que há em você. Amém? Então Deus não perguntou para Adão: Adão, o que você fez? Mas Ele perguntou a Adão: onde você está? E ele disse: Deus, eu me escondi, Senhor, porque eu descobri que eu estava nu. E Deus está falando aqui, queridos, de uma nudez espiritual. Irmãos, tem coisa pior do que quando você erra e você se sente uma pessoa desprotegida perante Deus. Não tem coisa pior. Então nós precisamos cuidar exatamente das nossas vidas para com Deus. Então, será que o que era bom me levou para a morte? Resposta: claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois ele usou o que era bom para tentar ou para trazer a morte. Isso prova que Satanás é o verdadeiro enganador. E ele disse para o homem: coma, que você vai ser igual a Deus. Queridos, o diabo é capaz de pegar aquilo que é bom e é correto para te enganar, para você fazer ao contrário. Quem já viu aqui alguém usando a Bíblia, textos isolados da Bíblia para poder pecar? Eu já vi muitas vezes. Diz que tem gente que usa o texto como pretexto para botar alguns no cabresto. Então a gente tem que ter cuidado e conhecer a palavra de Deus como realmente ela é. Amém, igreja? Mas quando a mentira foi descoberta, é que o homem viu
o tamanho do prejuízo: morte, separação de Deus e consequências sobre a vida dele. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos coisas, depois colocamos a mão na cabeça e falamos: Deus, o que eu vou fazer? Então eu quero te dar um conselho nesta noite, você que está aqui. Se você tem algo para consertar com Deus, com teu irmão, na tua história, não deixe isso, não vai protelando isso, conserta. Hoje é o dia oportuno, hoje é o dia de você chegar diante da presença de Deus e dizer: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Quantas vezes você disse para Deus: Deus, eu não vou mais cometer esse erro, mas você voltou a errar. Mas o Senhor te chama para estar perto dEle, viver na presença dEle. Eu quero estar concluindo aqui. Agora que entendemos o que é pecado e o que ele faz em nossas vidas, vem então a pergunta: que tipo de natureza você tem? Uma natureza controlada pelo Espírito de Deus ou uma natureza controlada pela sua carne? Que tipo de natureza nós temos? Eu quero finalizar aqui, eu quero fazer uma pequena ilustração, eu quero que você preste atenção. Deus, o homem e suas naturezas, preste atenção. Vamos dizer que Deus é o sol, o homem é um ser, e essas naturezas do homem, evidentemente, ela é boa ou má. Ok, então vamos dizer que Deus é o sol, o homem é um ser, e essa natureza do homem, boa ou mal, vamos dizer que a natureza boa, ela se chama manteiga. E vamos dizer que a natureza má se chama argila. Aí você pode me dizer assim: pastor, mas nem manteiga nem argila são coisa ruim. Mas depende da ação que vai ter nela. Essas duas naturezas, num estado normal, ou numa temperatura amena, quem aqui já tocou numa manteiga? Levanta a mão. Acho que todo mundo. Quem aqui conhece a argila? Quem já tocou numa argila? Quem concorda comigo que numa temperatura, digamos 5 graus, se botar a manteiga e se botar a argila, não são bem parecidos? Não são macia? Uma argila bem trabalhada, você pega nela, ela é macia. A manteiga também é macia. Mas eu quero que você preste atenção aqui numa coisa, que agora vem uma pergunta. Agora é a pergunta decisiva. E quando a temperatura esquenta, faz diferença das duas matérias, sim ou não? Aí que está a coisa. Numa temperatura de 5 graus, se você botar lá a manteiga, ela fica homogênea, fica maleável, e a argila também fica. Mas e quando a temperatura sobe? Irmãos, só para a gente finalizar, e eu faço questão, abre Malaquias, nós vamos ler só um versículo e meio só, um versículo e um pedacinho do outro. Malaquias 3:18. Eu faço questão, é o último livro do Velho Testamento, atrás de Mateus. Rapidamente nós vamos finalizar. Malaquias 3:18, e nós vamos ler o versículo 3, a parte B do versículo. Preste atenção para você ver. Amém? Diz assim, Malaquias 3:18. O que está aí no título da Bíblia de vocês? Um pouquinho acima no verso 13 tem um título. O que está escrito? A diferença entre o justo e o perverso. Algumas Bíblias devem ter um título diferente, mas diz assim. Agora o verso 18 diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso,
entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Irmãos, olha aqui para mim agora. Tem pessoas que, mesmo sendo perverso, mesmo sendo injusto, você conversa com ela, ela engana bem. Sim ou não? Quem já conversou com uma pessoa que pensou assim: meu Deus, eu acho que aquela pessoa é crente. Aí em uma outra oportunidade você vê o caneco virado, você fala: é o capeta. Porque a diferença vem na vida da pessoa, irmão, quando o caldo esquenta. Você não sabe quem é a mulher quando o marido está bonzinho, tratando tudo bonzinho. E você não sabe quem é o marido quando a mulher está tratando tudo numa boa. Você tem que saber quem é um ou outro quando o caldo esquenta. Talvez você chega numa casa lá que o meu amor, aquele dia a comida foi boa, o negócio rolou tudo certo. Aí você fala: eu queria ser um casal igual esse. Aí você chega um dia lá, que a comida queimou, e como dizia meu pai, que o cara virou com a barguinha para trás, e vestiu a calça ao contrário. Aí você diz: meu Deus, mas hoje o negócio está bem diferente, eu não quero ser mais. Então, irmãos, muitas vezes o comportamento do ímpio, daquele que não serve a Deus, nós vamos ver aqui, ó. Agora olha no capítulo 3, e a parte B do versículo, não precisamos ler tudo. O capítulo 3, a parte B do versículo diz assim: e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo, aqui está falando de Deus, do ourives, e como a potassa dos lavandeiros. Aqui, se você olhar aqui no início do capítulo 3, está falando sobre o procedimento, e aqui também no 13 está falando sobre o procedimento do homem justo e injusto. Então, queridos, quem pode subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa do lavandeiro. Eu estava olhando essa potassa do lavandeiro aí, era um sabão terrível. Isso aí lavava até o lombo dos que passa 30 dias sem tomar banho, soltava. Então, queridos, está pensando quem que fica, Lucas, sem tomar banho? Não vai falar, né? Tem um amigo aí, né? Mas não podemos falar. Então, nós vamos arrumar um pedaço de sabão do lavandeiro para ele. Então, irmãos, nós precisamos entender que na colocação aqui, na ilustração, Deus está como o quê? Como o quê, irmãos? Como o sol. Agora, a pergunta é, para a gente finalizar: quando o sol bate na manteiga, ela faz o quê? E quando ela bate na argila, faz o quê? Agora, quando o sol bate na manteiga, que ela derrete, se você voltar ela numa temperatura amena, ela tem possibilidade de voltar a ser manteiga? Sim ou não? Mas e a argila? Se você botar dentro do congelador, ela volta a ser argila? Então, irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa. Por que são diferentes as reações? É claro que as matérias também têm natureza diferente. Quando nós conhecemos Jesus, o nosso Salvador, nós perdemos a dupla natureza que nós temos. A Bíblia diz, irmãos, que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou doce ou salgada. E muitas vezes nós queremos ter uma dupla natureza. Agora, a minha pergunta é: quando a presença de Deus chega na sua vida, você se derrete ou você se endurece? Quando Deus fala para você, você precisa mudar,
qual é a tua atitude? De que maneira você age? Porque se virar argila, queridos, nunca mais vai voltar, a menos que quebre com uma marreta para destruir. Queridos, o desejo do meu coração é que nós tiramos a dureza dos nossos corações, e quando o fogo de Deus, como está dizendo ali, bater em nós, nós possamos nos derreter e dizer: Senhor, me transforma. A Bíblia diz que quando Deus quer purificar o ouro, o que Ele faz, queridos? Passa pelo fogo. Então, queridos, nesta noite, eu te pergunto, qual é a decisão sua diante de Deus? Que tipo de natureza você tem hoje? Quem já ouviu assim, um pai dizer assim, às vezes fala assim: meu Deus, esse menino tem uma natureza ruim. Eu já ouvi muitas vezes isso. Como fulano tem uma natureza ruim. Queridos, a nossa natureza precisa ser transformada. Nós precisamos viver de tal maneira, queridos, que quando nós ouvirmos a palavra de Deus, quando nós adorarmos, quando nós orarmos, nós possamos derreter na presença dEle todas as vezes que isso acontecer. Amém, igreja? Amém? Nós precisamos nos render diante dEle. Que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Para haver em nós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, precisa haver uma mudança de natureza. Nós estamos aqui nesta noite, e eu gostaria que você pudesse realmente se render diante do Senhor.